Fala não alienados, tudo bem com vocês? Vocês já devem estar cansados de ouvir sobre a queda da Selic, certo? Mas o que vocês talvez ainda não escutou é o que realmente essa queda da Selic impacta na minha vida e nos meus investimentos. E mesmo com o corte da Selic, hoje a 14,5% ao ano, o Brasil ainda continua sendo um dos países com a maior taxa de juros real do mundo, ficando apenas atrás da Rússia. E para você não ficar alienado somente às notícias, já se inscreva no canal e dê o seu joinha. Antes de eu falar o que você pode fazer com os seus investimentos, eu quero dar um panorama geral do que é a taxa Selic. Muita gente vê sobre Selic, mas não faz ideia do que isso realmente significa. A Selic é a taxa básica de juros do Brasil, e a cada 45 dias o Copom se reúne para definir se vai aumentar ou se vai diminuir essa taxa básica. E para essa revisão, o Copom faz uma análise levando em consideração o cenário interno e também o cenário externo. E a partir daí que praticamente tudo no mercado financeiro se baseia: CDB, Tesouro Selic, empréstimos, financiamento, entre várias outras coisas. Ou seja, a Selic funciona como um termômetro da economia brasileira. Se ela sobe ou desce, todo o mercado financeiro se movimenta junto. Feita a introdução, vamos para o assunto principal deste vídeo. Com a queda de 0,25% na taxa básica de juros, que é a Selic, o que isso realmente impacta na minha vida, nos meus investimentos, nos meus financiamentos, enfim, em tudo que envolve as minhas finanças. Vamos entender melhor? A tendência da Selic ainda é de queda, porém, de uma forma um pouco mais suave do que o mercado esperava. Ou seja, essa queda ela vai acontecer, mas de uma forma muito mais devagar. E com os títulos pós-fixados, você garante um juros ainda alto, uma alta liquidez e também uma segurança. Títulos IPCA+, também continua como uma boa opção, mas pensando a longo prazo. A ideia desses títulos não é ter uma rentabilidade muito grande, mas sim travar um dinheiro hoje para você poder utilizar no futuro, já corrigido pela inflação. Pré-fixados indexados à Selic. Aqui você está, de certa forma, apostando que lá no futuro a taxa Selic ela vai cair. Mas tome cuidado. O cenário atual não deixa isso muito claro. Por exemplo, você trava um investimento a 13% ao ano, considerando que lá no resgate a Selic estará em 12%. Porém, pode acontecer que lá no final a Selic esteja em 14%. Você travou o investimento a 13% e no final do ano essa taxa estará a 14%, ou seja, você deixou de ganhar 1% de rendimento. Crédito privado ou debêntures. Fique longe disso. Com os juros altos, muitas empresas estão tendo muita dificuldade para pagar as suas dívidas e seus credores. Investir em crédito privado neste momento é um alto risco que você assume para uma rentabilidade que talvez você possa nem ter no futuro. Então tome cuidado com isso também. Fundos imobiliários, uma classe de ativo muito interessante neste momento. Com os fundos imobiliários você tem rendimentos atrativos, isenção de imposto de renda, ativos reais atrelados a esses investimentos, e nesse momento você tem também diversos fundos imobiliários descontados, conforme já falei em outros vídeos. Vale muito a pena a sua análise nessa classe de ativo. Bolsa de valores, no curto prazo, ela se encontra um pouco menos atrativa. É claro que existe várias oportunidades ainda, porém, o potencial de alta está um pouco menor do que estava no final do ano passado, por exemplo. Com o índice ainda elevado, hoje eu vejo muito mais como uma cautela do que como uma entrada na bolsa de valores. Em alguns casos, agora é um momento de realização de lucro, como eu venho fazendo desde o começo do ano. LCI e LCA também pode ser um bom investimento pensando a curto prazo. Muitos deles são atrelados ao CDI. E como a taxa ainda está alta, você tem isenção de imposto de renda, aproveita uma liquidez e também a taxa alta da Selic. Além de que um LCI que paga hoje, por exemplo, 90% do CDI, ele pode te gerar ao ano cerca de 13 e 13,5% de rendimento líquido de imposto de renda. Nada mal, né? Como eu falei lá no começo do vídeo, a Selic é a taxa básica de juros no Brasil. E quando ela permanece em níveis elevados, os financiamentos ficam mais caros, os empréstimos ficam mais caros, os consignados também ficam mais caros. Ou seja, isso desestimula o crescimento econômico no país, uma vez que as pessoas e as empresas preferem esperar essa taxa cair. Agora presta atenção nisso.
O corte da Selic aconteceu, mas os juros ainda continuam altos no Brasil. E isso muda completamente a forma como você deve olhar para os seus investimentos. Não é sair alterando tudo, mudando tudo ou vendendo tudo. O momento é de entender o cenário e ajustar a sua carteira de forma inteligente. Quem reage com o que está acontecendo só no curto prazo se decepciona e perde oportunidade. Mas quem entende o jogo faz movimentos inteligentes olhando para o médio e longo prazo. E se este vídeo te ajudou, já deixe seus comentários, se inscreva no canal e lembre-se de deixar o seu joinha. Eu fico por aqui, até a próxima. Tchau, tchau.